tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma edição do Tópico do Dia. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Lula, né? Que foi convidado para participar do G7, né? Os chamados grupo dos países mais ricos, tá? Então fica a dica. O mundo mudou. Os BRICS estão evoluindo cada vez mais e fica claro que Lula é um estadista e também um grande articulador que dialoga com todos os entes, seja Estados Unidos, seja Europa, África e os BRICS, tá bem? Então fica a dica, vamos estudar geopolítica para entender o nosso mundo. Europa precisa do Lula. Por isso, convidou o presidente brasileiro para participar do G7, encontro que reúne algumas das maiores economias do planeta e que acontece justamente em um momento em que guerras, disputas comerciais e incertezas econômicas voltaram a dominar as discussões internacionais. O convite acontece porque os europeus perceberam algo que até poucos anos atrás era difícil imaginar. O mundo mudou. As grandes decisões já não dependem apenas dos Estados Unidos, da Alemanha, da França ou do Reino Unido. Novos centros de poder surgiram, novas alianças foram construídas e países emergentes passaram a ter um peso muito maior nas decisões globais. Nesse cenário, o Brasil deixou de ser apenas uma grande economia da América Latina para se transformar em um ator cada vez mais relevante nas discussões sobre comércio, energia, segurança alimentar e estabilidade internacional. É justamente por isso que Lula estará sentado à mesa. Não porque a Europa queira agradar o Brasil, mas porque precisa conversar com países que possuem influência real em regiões estratégicas do planeta. O momento escolhido para o convite chama ainda mais atenção. Donald Trump voltou a provocar preocupação em várias partes do mundo depois de anunciar novas tarifas comerciais e aumentar a pressão econômica sobre diferentes parceiros internacionais. Para muitos governos europeus, o problema não está apenas nas tarifas em si. O problema está nas consequências que elas podem gerar. A história mostra que guerras comerciais raramente ficam restritas aos países que as iniciam. Quando uma grande potência cria barreiras, outras respondem. Quando as respostas começam, empresas reduzem investimentos, cadeias produtivas são afetadas e mercados entram em períodos de incerteza. É exatamente esse cenário que a Europa procura evitar. E é exatamente nesse cenário que Lula ganha importância. O presidente brasileiro chega ao encontro como líder de uma das maiores economias emergentes do planeta e como representante de um país que mantém diálogo tanto com o Ocidente quanto com o Oriente. Outro fator que ajuda a explicar a importância do Brasil é o crescimento dos BRICS. Durante décadas, os países mais ricos do mundo concentraram boa parte das decisões econômicas globais. Hoje a situação é diferente. Os BRICS ampliaram sua influência, atraíram novos parceiros e passaram a representar uma parcela cada vez maior da população, da produção e do comércio mundial. A Europa acompanha esse movimento com atenção porque sabe que ignorar essa transformação seria um erro estratégico. E dentro dos BRICS, o Brasil ocupa uma posição especial. Diferente de outras potências do bloco, Brasília mantém diálogo aberto com praticamente todos os grandes centros de poder. Essa característica faz com que Lula seja visto como uma figura capaz de construir pontes em um momento em que o planeta parece cada vez mais dividido entre diferentes interesses e diferentes visões de futuro. Existe também uma questão econômica que não pode ser ignorada. A Europa atravessa um período de desafios internos importantes. O crescimento econômico permanece abaixo do esperado em diversas economias relevantes. A competitividade industrial enfrenta dificuldades e os custos energéticos continuam sendo uma preocupação constante. Ao mesmo tempo, conflitos internacionais geram instabilidade nos mercados e dificultam previsões de longo prazo. Diante desse cenário, fortalecer relações com países estratégicos tornou-se uma necessidade, e poucos países oferecem tantas oportunidades quanto o Brasil.
O país é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, possui reservas importantes de recursos naturais, participa das principais cadeias globais de exportação e ainda apresenta potencial de crescimento em setores considerados essenciais para o futuro da economia mundial. Mas talvez o aspecto mais interessante dessa história seja a mudança de percepção internacional sobre o próprio Brasil. Durante muitos anos, Brasília era vista principalmente como uma potência regional. Hoje o debate é diferente. O país passou a ser citado em discussões sobre segurança alimentar global, transição energética, reformas das instituições internacionais e reconfiguração do comércio mundial. Isso não aconteceu por acaso. A combinação entre recursos naturais, peso econômico, posição geográfica e capacidade diplomática transformou o Brasil em um ator muito mais relevante do que era há algumas décadas. E quando essa relevância cresce, convites para fóruns como o G7 deixam de ser exceções e passam a refletir uma nova realidade geopolítica. Ao mesmo tempo, os europeus observam com atenção a relação entre Lula e Xi Jinping. A aproximação entre Brasil e China tornou-se um dos fenômenos mais importantes da política internacional recente. Pequim enxerga o Brasil como parceiro estratégico em áreas como comércio, energia, infraestrutura e tecnologia. Já Brasília vê na China um dos seus principais mercados e uma fonte crescente de investimentos. Essa relação desperta interesse na Europa porque demonstra que o Brasil possui acesso privilegiado a uma das maiores potências econômicas do mundo. Em um cenário internacional marcado pela competição entre Washington e Pequim, ter um interlocutor capaz de conversar com ambos os lados tornou-se um ativo valioso. A própria França tem motivos especiais para fortalecer o diálogo com Lula. Emmanuel Macron sabe que desafios globais como mudanças climáticas, segurança alimentar e estabilidade econômica exigem cooperação internacional. Nenhum país consegue enfrentar sozinho problemas dessa magnitude. Por isso, líderes europeus procuram ampliar o diálogo com nações que possuem peso político e econômico suficiente para influenciar resultados. O Brasil está entre essas nações. E a participação de Lula no G7 reforça exatamente essa percepção. Não se trata apenas de uma visita diplomática, trata-se do reconhecimento de que o país passou a ocupar uma posição mais relevante dentro das grandes discussões globais. Outro ponto importante é que o Brasil consegue algo que muitas potências têm dificuldade em fazer atualmente. Consegue manter canais de comunicação com diferentes lados ao mesmo tempo. Enquanto várias nações são pressionadas a escolher entre blocos rivais, Brasília continua dialogando com governos de diferentes orientações políticas e econômicas. Essa flexibilidade diplomática tornou-se uma vantagem estratégica. Em um mundo cada vez mais polarizado, países capazes de construir pontes tornam-se mais importantes. E é justamente por isso que a presença de Lula desperta tanto interesse em fóruns internacionais. Muitos líderes enxergam no Brasil um interlocutor que pode ajudar a reduzir tensões e ampliar espaços de cooperação. Por trás de tudo isso, existe uma transformação ainda maior. O centro de gravidade da economia mundial está mudando. Mercados emergentes ganham importância, novas alianças surgem e instituições criadas após a Segunda Guerra Mundial enfrentam questionamentos cada vez mais frequentes. O G7 continua relevante, mas já não possui a mesma capacidade de definir sozinho os rumos do planeta. Os europeus sabem disso, e é exatamente por essa razão que passaram a buscar maior aproximação com países que possuem influência crescente fora do círculo tradicional das potências ocidentais. O Brasil está entre esses países, e Lula tornou-se uma das vozes mais conhecidas desse novo cenário internacional. No fim das contas, o convite para o G7 revela algo muito maior do que uma simples reunião diplomática. Ele mostra que o Brasil está sendo visto de forma diferente pelo restante do mundo. Mostra que as grandes potências reconhecem a necessidade de dialogar com novos atores. E mostra também que as discussões sobre economia, comércio, energia e estabilidade global já não podem ser conduzidas apenas pelos países que dominaram a política internacional durante o século passado. A presença de Lula no encontro é consequência direta dessa mudança. E talvez seja também um sinal de como será o mundo nos próximos anos. Um mundo mais complexo, mais disputado e cada vez mais dependente da capacidade de construir pontes entre interesses diferentes.
E continuando, né, outro tópico interessante é que Lula é o craque, certo? E fica muito pertinente no diálogo e no vídeo que vamos mostrar, tá bem? Então fica a dica. A Web TV Sou Barbarense tem a função de dialogar, de trazer ideias que muitas das vezes a grande mídia não tem função de e interesse de divulgar, tá bem? E quando o Lula diz que comeu um pedaço de pão pela primeira vez com 7 anos de idade, o Trump parou e começou a questioná-lo sobre a vida dele. E a partir dali, o resto da reunião ficou muito mais tranquilo. E se fizesse isso com o Brasil, se transformasse essas duas organizações, que são claramente mafiosas, em terroristas, isso ia complicar demais o combate ao crime organizado do Brasil, porque aí você deixa de ter as informações que a Polícia Federal tem, claro, que as polícias regulares têm, e aí passa para a CIA, passa para o governo americano e até se propõe a uma intervenção militar dentro do país, que com o Brasil, claro que não funcionou, mas muito pela habilidade do Lula, muito pela competência do Lula, que começa no tarifaço, onde o Trump começa a perceber que está conversando com um cara diferenciado. Que importância tem o Lula nessa conversa do Brasil com os Estados Unidos, virando o jogo daquilo que poderia ser um desastre e passa a ser uma parceria mais complexa para o combate do crime organizado? Que os Estados Unidos podem ser importantes para a gente, para a exploração de terras raras, que a gente não tem tecnologia para isso, criando empresas multinacionais aqui dentro. Não precisa exportar commodity de terras raras para lá, não é verdade? E daí por diante. E no crime organizado pode funcionar do mesmo jeito. As polícias que continuam a se conversar, com a tecnologia que tem os americanos hoje, isso vai melhorar o combate ao crime organizado. Isso é que deve estar apavorando o crime organizado em relação ao Brasil. O Lula virou o jogo, né? Virou, é muito importante você tocar nesse assunto, porque eu acho que, assim como a comunicação hoje é algo muito vital, né, do debate político brasileiro, a segurança pública vai estar num eixo central, né, do debate eleitoral, e a soberania também, a soberania brasileira. Isso é fundamental. E o Lula é muito craque. Eu acho que tem 2 elementos da sua fala que eu queria concordar e trazer um ponto a mais. Primeiro que o Trump é negócio e há um desconhecimento muito profundo do Trump sobre o Brasil. Há um desconhecimento. Então, o americano conhece bem o que é deles. É isso, ele desconhece, não conhece o Brasil. Né? Tem uma célebre frase do Ronald Reagan, lembra disso? Dizendo que a capital do Brasil era Buenos Aires, né? Então, o nível de desconhecimento, não precisa ser tanto, mas é muito grande, não sabe? Quando depara com uma figura como Lula, e aí eu acho que eu sou suspeito de falar pela relação que tenho com ele, mas eu já falei isso para meus filhos, né? Tenho 2 filhos. A gente deu uma sorte histórica de ter nascido no mesmo período desse cara. Porque é uma figura histórica muito fora da curva, Detena. Muito fora da curva. Ele é um cara de uma inteligência política. Não, isso é inquestionável. Tem muito bolsonarista que está assistindo a gente, fala, bom, os caras estão discutindo numa TV estatal, numa TV que é do governo, elogiar o Lula. Mas não é questão disso. O cara foi eleito 3 vezes presidente da República. E ele mesmo falou para o Trump, ele falou assim, olha, eu sou um presidente analfabeto, eu entreguei não sei quantas mil universidades. A história, entendeu? E daí a história que o Lula tem... Isso é uma coisa meio que inegável. A história que o Lula tem é inquestionável. A história da dona Lindu, a história dele, né? O que ele passou. Esse cara virar presidente da República é uma história absolutamente singular. Né? E é natural. O Lula não foi um líder construído. Não estamos fazendo aqui uma ode ao Lula, nós estamos reconhecendo que é história. Ele foi eleito 3 vezes, pode ser eleito a 4ª. Ninguém na história. E vai ser muito difícil ter alguém igual ao longo do tempo. Quando você pegar um livro de história para ler lá na frente, né? Eu sou professor de história, quando você pegar um livro de história para ler lá na frente, vai ter capítulos falando sobre esse cara. E nós vivemos na mesma época. Proporcionalmente você vai lembrar um Abraham Lincoln, coisa assim. Ele é de uma inteligência fora de série. E ele consegue pegar essa história dele e colocar a serviço do Brasil, que é a maior defesa de soberania que a gente já teve na vida. Então, quando ele vai negociar com o Trump, ele tem uma capacidade de conhecimento, de articulação, de inteligência política, que o Trump olha para aquilo ali e fala assim, né? Ele ganha, porque a história dele é uma história inacreditável, né? Uma história muito impressionante. Ele ganha o cara, porque ele ganha no afeto. Ganhou no afeto, você avança na política. E o Lula sabe disso. E o Lula ganha no afeto. Ele tem uma habilidade política absolutamente rara. Né? De ler, de entender, e conhece o Brasil. E a soberania é muito importante hoje na relação mundial. Esse mundo globalizado, esse mundo digital, a defesa da soberania é muito importante. O que a família Bolsonaro fez em relação ao tarifaço, ir para lá, todo esse debate de organização criminosa ser terrorista, tem a ver com soberania, para fragilizar o Brasil em relação aos Estados Unidos. Não tem a ver com... O que o Eduardo fez foi um crime de lesa pátria? Claro que foi. Como é que um deputado vai para os Estados Unidos para vender o Brasil, para organizar um tarifaço que, se não fosse a habilidade do Lula na reunião anterior,
O Brasil podia ter uma geração de desemprego aqui brutal, um problema econômico gigante em relação às exportações. Né? O Lula e o Alckmin, que teve um papel muito importante, né? Teve um papel decisivo, o Alckmin foi muito brilhante e é um grande sujeito, foram decisivos para reverter isso. Né? E agora de novo. Quer dizer, então, você não pode ter nas relações internacionais uma relação de subserviência, de quebra de soberania. Né? E essa talvez seja uma das grandes diferenças entre Lula e a família Bolsonaro. O presidente Trump, quando olha para os dois, e a gente tinha um medo enorme de interferência americana nas eleições. Claro. Isso era uma coisa quase que dada como certa, e a favor da família Bolsonaro. Quando ele conhece o Lula de uma forma definitiva, parece que essa história mudou. O fato dos americanos não meterem o bedelho aqui nas eleições já é um fato sensacional. Agora pode ser até que por essas reuniões com o Lula ele possa ajudar na eleição do Lula aqui, depois de ter revertido esse papel. O que a gente mais quer é que não se metam, né? O que a gente mais quer é que não interfiram. Sim. Que não interfiram, que deixa o povo decidir. Deixa o povo decidir. Deixa o povo, né, ter a sua soberania. A democracia custa muito caro para a gente, né? Pouquíssimos presidentes foram eleitos por voto direto, secreto e que concluíram o seu mandato. Isso é só depois da ditadura. Antes da ditadura, nós tivemos o Dutra e o Juscelino. Eleito por voto direto, secreto e que concluiu o mandato, antes da ditadura foi só o Dutra e o Juscelino. Né? E depois é só o Fernando Henrique para cá. Então a nossa democracia ela é historicamente ainda muito frágil. Muito frágil, historicamente falando. Então não dá para brincar com soberania, entendeu? Não dá para brincar com isso. A gente teve muito mais tempo de instabilidade política do que de estabilidade.